Seção 2, períodos de descanso. Entre duas jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas para descanso, que é o descanso semanal remunerado. Trabalho aos domingos. Será assegurado a todo empregado um descanso semanal de 24 horas consecutivas, o qual, salvo motivo de conveniência pública ou necessidade imperiosa do serviço, deverá coincidir com o domingo no todo ou em parte. Nos serviços que exijam trabalho aos domingos, com exceção quanto aos elencos teatrais, está estabelecida escala de revezamento mensalmente organizada e constando de quadro sujeito à fiscalização. O trabalho em domingo, seja total ou parcial, na forma do artigo 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Bem, é isso que diz o CLT, não significa que na prática isso aconteça, mas o 68 diz que o trabalho realizado domingo em tempo total ou parcial, na forma do 67, será sempre subordinado à permissão prévia da autoridade competente em matéria de trabalho. Essa permissão será concedida a título permanente nas atividades que, por sua natureza ou pela... Essa permissão ela vai ser concedida de forma permanente nas atividades que, pela sua própria natureza ou pela conveniência pública, elas devem ser exercidas aos domingos, cabendo ao ministro do Trabalho expedir instruções em que sejam especificadas tais atividades. Quais são as atividades que não precisa de autorização? Só o trabalho por si só, ele já obviamente, ele tem que ser realizado domingo. Então, nesse caso, vai ter o Ministério do Trabalho vai ter um rol dessas atividades especificadas, né? E aí, para essa atividade não precisa de uma autorização específica para funcionar domingo. Nos demais casos, ela será dada sob forma transitória, com discriminação do período autorizado, o qual, de cada vez, não excederá de 60 dias. Então, cada vez ele vai pedir 60 dias. Quero 60 dias para o domingo. Quero 60 dias para trabalhar domingo. Bom, aqui está na lei, não significa que se aplica isso, né? Nunca vi na vida. Bom, mas para efeito de concurso, é preciso ter em mente. Na regulamentação do funcionamento de atividades sujeitas ao regime deste capítulo, os municípios atenderão os preceitos nele estabelecidos e as regras que venham a fixar. Não poderão contrariar tais preceitos nem as instruções que para seu cumprimento forem expedidas pelas autoridades competentes em matéria de trabalho. Salvo o artigo 68 e 69, é vedado o trabalho em dias feriados nacionais e em feriados religiosos, nos termos da legislação própria. Agora vem aqui essa questão de descanso, né? Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso e alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder 2 horas. Então vamos de novo com calma. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração passe de 6 horas diárias, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, ou para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração exceda 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não pode exceder de 2 horas. Em qualquer trabalho contínuo, cuja duração seja maior que 6 horas, é obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, o qual será no mínimo
de 1 hora e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não poderá exceder de 2 horas. Então, ele é de no mínimo 1, no máximo 2 horas, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em sentido contrário. Todos os trabalhos que excedam de 6 horas. É obrigatória a concessão de intervalo para repouso e alimentação, o qual será no mínimo de 1 hora, e, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário, não pode exceder de 2 horas. Não excedendo, ou seja, para trabalhos que não ultrapassem 6 horas diárias, será, entretanto, obrigatório intervalo de 15 minutos quando a duração ultrapassar 4 horas. De 4 a 6 horas diárias, precisa de um intervalozinho de 15 minutinhos para a pessoa descansar. Ele não é mais de 6 horas, mas a pessoa trabalha de 4 horas a 6 horas. Então, de 4 a 6 horas, ela precisa de 15 minutinhos para ela descansar. De 4 a 6. Se for superior a 6, é no mínimo 1 e no máximo 2, salvo acordo escrito ou contrato coletivo em contrário. Agora, se não for superior a 6 e a duração ultrapassa 4, ou seja, de 4 a 6, ela vai ter 15 minutinhos para usar, né, a seu favor. Esses intervalos de descanso, eles não são computados na duração do trabalho da pessoa. Não são computados na duração do trabalho. Intervalos não serão computados na duração do trabalho. O limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição pode ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, quando ouvido o serviço de alimentação, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado a horas suplementares. Então, esse limite mínimo de 1 hora, da galera que trabalha acima de 6 horas, esse limite mínimo de 1 hora para repouso e refeição pode ser reduzido por ato do ministro do Trabalho, que, depois de ouvido o serviço de alimentação e previdência, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes às organizações dos refeitórios e quando os respectivos empregados não estiverem sob regime de trabalho prorrogado. E quando precisa, né? Precisa que os respectivos empregados não estejam sob o regime de trabalho prorrogado a horas extras. Então, além de ouvir, é preciso não estar em regime prorrogado de horas extras. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intra-jornada mínimo para repouso e alimentação a empregados urbanos e também os rurais implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período que foi suprimido, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Então, se a pessoa ela tinha direito a 2 horas e ela só usufruía 1 hora, ela foi concedida parcialmente. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo para repouso e alimentação implica o pagamento de natureza indenizatória apenas do período suprimido. Ou seja, ela vai receber a hora dela, que ela trabalhou, que foi o período suprimido, vai acrescentar 50% sobre o valor da remuneração da hora normal do trabalho. Ela vai receber como uma hora extra. Só isso, de natureza indenizatória. Não tem mais nada além disso. O intervalo expresso no caput pode ser reduzido ou fracionado, pode ser reduzido
e ou fracionado. Pode ser reduzido ou pode ser fracionado. Ou pode ser reduzido ou fracionado. Pode ser reduzido e fracionado, pode ser reduzido ou fracionado. E aquele estabelecido no parágrafo primeiro pode ser fracionado. Ah, tá. O do caput pode ser reduzido ou fracionado, porque é muito, né? De 1 a 2. E aquele estabelecido no parágrafo primeiro, que é o 15 minutinhos, ele pode ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada. Quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada. Desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho, ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operação de veículos rodoviários empregados no setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Aqui é muito específico, muito específico. Está falando de ônibus, de transporte coletivo. Ônibus em geral que eu falo, né? Pode ser outros meios de transporte também. Esse intervalo do caput de 1 a 2 horas pode ser reduzido ou fracionado, e o de 15 minutos pode ser fracionado quando compreendidos entre o término da primeira hora trabalhada e o início da última hora trabalhada, desde que previsto pode, a CLT autoriza. Mas isso precisa estar previsto, ela autoriza, mas você precisa colocar na convenção ou no acordo coletivo de trabalho. Não adianta só estar na CLT. É preciso ter uma convenção, ter um acordo. Pode, CLT, ok. Mas isso tem que colocar na convenção no acordo coletivo de trabalho. Aí ele vai explicar por que pode. Porque ante a natureza do serviço e em virtude das condições especiais de trabalho, a que são submetidos estritamente os motoristas, cobradores, fiscalização de campo e afins do serviço de operação de veículos rodoviários, empregados do setor de transporte coletivo de passageiros, mantida a remuneração e concedidos os intervalos para descanso menores ao final de cada viagem. Nos serviços permanentes de mecanografia, datilografia, escrituração ou cálculo, a cada período de 90 minutos de trabalho consecutivos corresponde a um repouso de 10 minutos, não reduzidos da duração normal de trabalho. Trabalho noturno, seção 4, artigo 73. Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o trabalho noturno terá remuneração superior à do diurno, e para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de quê? 20% sobre a hora diurna. 20% pelo menos, né? A hora do trabalho noturno será computada como de 32 minutos com 30 segundos. É 1 hora de trabalho. Considera-se noturno para os efeitos deste artigo o trabalho executado entre as 10 horas da noite e as 5 horas da manhã do dia seguinte. O acréscimo a que se refere o presente artigo, em se tratando de empresas que não mantêm pela natureza de suas atividades trabalho noturno habitual, será feito tendo em vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de natureza semelhante. Em relação às empresas cujo trabalho noturno decorra da natureza de suas atividades, o aumento será calculado sobre o salário mínimo geral vigente na região, não sendo devido quando exceder desse limite, já acrescido da percentagem. Nos horários mistos, assim entendidos que abrangem períodos diurnos e noturnos, aplica-se às horas de trabalho noturno disposto neste artigo e seus parágrafos. Às prorrogações de trabalho noturno, aplica-se o disposto neste capítulo. Seção 5. Quadro de horário. O horário de trabalho será anotado no registro de empregados. Para os estabelecimentos
com mais de 20 trabalhadores, será obrigatória a anotação da hora de entrada e de saída e em registro manual, mecânico ou eletrônico, conforme instruções expedidas pela Secretaria, permitida a pré-assinalação do período de repouso. Se o trabalho for executado fora do estabelecimento, o horário dos empregados constará do registro manual, mecânico ou eletrônico em seu poder, sem prejuízo do que dispõe o caput deste artigo. Fica permitida a utilização de registro de ponto por exceção à jornada regular de trabalho, mediante acordo individual escrito, convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Seção 4. Penalidades. Os infratores dos dispositivos do presente capítulo incorrerão na multa de R$ 50 a R$ 5.000, segundo a natureza da infração, sua extensão e a intenção a quem a praticou, aplicada em dobro no caso de reincidência e oposição à fiscalização do desacato à autoridade. Capítulo 2A. Teletrabalho. A prestação de serviços pelo empregado em regime de teletrabalho observará o disposto no capítulo 2A. Considera-se teletrabalho ou trabalho remoto a prestação de serviços fora das dependências do empregador, de maneira preponderantemente ou não. É de maneira preponderantemente ou não. Com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. Teletrabalho ou trabalho remoto é a prestação de serviço fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. O comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada ou por produção, ou até mesmo por tarefa. Só voltando aqui no parágrafo 1º, que o comparecimento, ainda que de modo habitual, às dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou trabalho remoto. O empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto poderá prestar serviços por jornada, por produção ou por tarefa. Na hipótese da prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção ou tarefa, na hipótese de prestação de serviços em regime de teletrabalho ou trabalho remoto por produção, ou aqui é específico, por produção ou tarefa, não se aplica o disposto do capítulo 2, título 2 dessa seção. Capítulo 2, título 2. Desta consideração. Capítulo 2, título 2. Bora lá. Acredito que seja as horas extras, mas a gente vai confirmar agora. Capítulo 2, título 2 dessa sessão. Vamos procurar. Ok, não vou ficar envolvido com isso não. Depois eu vejo. O regime de teletrabalho e trabalho remoto não se confunde nem se equipara à ocupação do operador de telemarketing ou de teleatendimento. Teletrabalho e trabalho remoto é uma coisa e telemarketing, teleatendimento é outra coisa. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos e de infraestrutura necessária e de softwares, de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizados para o teletrabalho fora da jornada de trabalho normal do empregado não constitui tempo à disposição,
regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou em acordo ou convenção coletiva de trabalho. O tempo de uso de equipamentos tecnológicos, de infraestrutura necessária e de softwares, de ferramentas digitais e aplicativos de internet utilizados para o teletrabalho fora da jornada de trabalho, não constitui tempo à disposição do tempo à disposição, nem regime de prontidão e muito menos sobreaviso, a não ser se houver uma previsão contratual, no acordo individual ou no acordo coletivo ou na convenção coletiva, não importa, tem que ter uma previsão. Se não tiver uma previsão, se você não provar a previsão, não pode ser tido como tempo à disposição do empregador. Fica permitida a adoção do regime teletrabalho e trabalho remoto para estagiários e também para aprendizes. Aos empregados em regime de teletrabalho aplicam-se as disposições previstas na legislação local e nas convenções e acordos coletivos de trabalho relativas à base territorial do estabelecimento de lotação do empregado. Ao contrato de trabalho do empregado admitido no Brasil, que optar pela realização de teletrabalho fora do Brasil, vai aplicar a legislação brasileira, excetuadas as disposições constantes muito específica e uma disposição em contrário estipulada entre as partes. Então, de um modo geral, no contrato de trabalho do empregado que foi contratado no Brasil, mas que ele opta por realizar suas atividades fora do Brasil, vai aplicar a legislação brasileira. Vai ter exceção sim, mas ele vai ter que estar prevista entre as partes ou excetuadas as disposições da Lei 7064. É uma lei muito específica, vou só ver o nome dessa lei aqui, que eu esqueci agora. É a lei... Não sei que lei é essa. É uma lei de... é uma lei especificamente para o pessoal que for trabalhar fora do Brasil. Ok, tem lei para tudo mesmo. Beleza. Acordo individual poderá dispor... é importante anotar que não é uma convenção, não é um acordo coletivo, é um acordo individual. Pode dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados repousos legais. Então, lá no teletrabalho, ele vai falar, convenção coletiva, acordo coletivo, não. Um acordozinho individual mesmo. Pode dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre empregado e empregador, desde que assegurados repousos legais. Beleza, pode ser um acordozinho individual mesmo. A prestação de serviços na modalidade de teletrabalho e trabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Poderá ser realizada alteração entre regime presencial de teletrabalho, desde que haja mútuo acordo entre as partes, registrado em aditivo contratual. Poderá ser realizada alteração do regime de teletrabalho para o presencial, por determinação do empregador, garantido prazo de transição mínimo de 15 dias, com o correspondente registro em aditivo contratual. O empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial, na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista do contrato, salvo disposição em contrário estipulada entre as partes. As disposições relativas à responsabilidade pela aquisição, manutenção, fornecimento dos equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e adequada à prestação do trabalho remoto, bem como ao reembolso de despesas arcadas pelo empregado, serão previstas em contrato escrito. As utilidades mencionadas no caput não integram a remuneração do empregado. O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças existentes de trabalho. O empregado deverá assinar termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções fornecidas pelo empregador. Isso aqui parece até um pouquinho forte demais, né? Que o empregado deverá assinar um termo... Sim, ele precisa assinar um termo de responsabilidade comprometendo-se a seguir as instruções. O empregador é obrigado a instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar de evitar doenças em trabalho. O empregador tem que instruir. O empregado tem que assinar o termo de responsabilidade, comprometendo a seguir as instruções dadas pelo empregador. Os empregadores deverão conferir prioridades aos empregados com deficiência e aos empregados com filhos ou crianças sob guarda judicial,
até 4, é muito específica a lei, né? Até 4 anos de idade. Não é 5, não é 6, não é 7, são 4 anos. Guarda de até 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 4 anos. Na alocação em vagas para atividades que possam ser efetuadas por meio de teletrabalho, trabalho remoto. Então, primeiro vai colocar. Vai fazer um trabalho remoto? Vamos. Quem que vai primeiro entrar? Deficientes e empregados. Empregados que têm filhos, crianças de um modo geral, de até 4 anos de idade com ele, né? Na alocação das vagas para atividade remota. Porque para cuidar melhor da criança e etc. Por que não é mais? Porque você não vai para a escola, né? A partir de 6 anos. Então, para que vai preocupar a lei? É a idade da escola. Ou para creche. 4 anos é muito pequeno para colocar numa creche. Aí a lei fala, né? Até 4 anos, porque geralmente 5, 6 anos eu vou para creche ou vai para uma escolinha. A gente passa por esse artigo depois que a gente vai ver exatamente. Esse salário mínimo aqui, ele não cai, não. Beleza, férias anuais, 129. Não cai salário mínimo, isso aqui é muito raro. Tem que ir para os 129. Capítulo 4, férias anuais, seção 1, direito a férias e sua duração. Todo empregado, ele tem direito anualmente ao gozo de um período de férias. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo sabe que a pessoa que trabalha um ano precisa tirar férias. Sem prejuízo da remuneração. Todo mundo sabe. Após cada período de 12 meses de vigência do contrato de trabalho, o empregado ele tem direito a férias na seguinte proporção. Se ele falta até 5 dias, ele tem direito a todos os dias. Tudo. 5, tudo. De 6 a 14, 24. De 15 a 23, 18. De 24 a 32, 12. Então ele nunca fica sem nenhum dia de férias. Então, se ele falta 5 dias, 30. 6 a 14, 24. 15 a 23, 18. 24 a 32, 12. 5, tudo. 6 a 14, 6 a 14, 24. 15 a 23, 18. 24 a 32, 12. Até 5, tudo. De 6 a 14, 24. De 15 a 23, 18. De 24 a 32, 12. É vedado descontar do período de férias as faltas do empregado ao serviço. O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Mesmo a pessoa estando em férias, aliás, para tudo, né? O período das férias será computado para todos os efeitos como tempo de serviço. Não será considerada falta ao serviço para os efeitos do artigo anterior a ausência do empregado nos casos do artigo 473. Vamos dar uma olhadinha no 473 porque não são consideradas faltas. Ele é importantíssimo esse artigo e vamos dar uma olhadinha nele agora. A gente está na série, mas depois de qualquer forma a gente vai passar por ele. O 473 ele vai elencar as hipóteses de que a pessoa ela pode faltar ao trabalho, né? Então tem um rol assim, não é tão grande, mas é grande. O empregado ele pode deixar de comparecer ao serviço e prejuízo do salário para até 2 dias consecutivos em caso de falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão, pessoa que declarada na sua carteira de trabalho viva sob sua dependência econômica. 2 dias. Só lembrar de uma cruz. A cruz tem quantos pontinhos? 2. Tem quantos pauzinhos? 2. Então, 2 dias. Uma cruz, 2. 2 dias consecutivos em caso de falecimento, ou seja, morte, né? Cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira viva sob sua dependência econômica. 2 dias consecutivos em caso de falecimento do cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que declarada em sua carteira viva sob sua dependência econômica. 3 dias consecutivos em virtude de casamento.
mais um. Casal mais um filho. Estão indo fazer filho, casamento. Casamento, vão namorar, estão indo fazer filho. Só lembra de 3. Mais um menininho, 3. Virtude de casamento. 3 dias consecutivos em virtude de casamento. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. Eu vou ver se esse eu acho que não foi, não. Acho que é porque eu não sabia mesmo. Não, porque não foi alterado. 4, 7 dias. Eu não sabia que era muito dias, não. 5. 5 dias. Deixa eu ver se ele foi alterado. Tá. Ele não era isso tudo, não. Ele teve alteração agora em 2022, tá vendo? Não era isso tudo. Alteração de medida provisória. Nem lei não é ainda. 5 dias em caso de nascimento de filho. Medida provisória. Quentíssima. Deixa eu ver que medida foi essa. Alterou mais algumas coisas ainda aqui. Tá. O programa emprega mais mulheres. Nunca tinha ouvido falar desse programa. Enfim. É de medida provisória. 2022 já. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. 5 dias consecutivos. Não sabia. Por um dia, tá vendo 5 dias, agora tá em medida provisória, não sei se vai virar lei, né? Normalmente sim. Por um dia, em caso de 12 meses de trabalho, por um dia, é um dia só a doação de sangue. Não pode ser, não pode acumular. Ela é um dia a cada 12 meses de trabalho em caso de doação voluntária de sangue devidamente comprovada. Então é um dia só por ano. Um dia por ano. Não são 2, não são 3, não são 4. É um só. Só o nascimento de filho que são 5 dias, a mãozinha cheia. 5 dias consecutivos em caso de nascimento de filho. Lembrando que é uma alteração trazida por uma medida provisória de 2022 e nova, né? Novidade. Doação de sangue, ela é um dia só. Ele é um dia só, a cada 12 meses. E um dia só a cada 12. E 2 dias. Aqui tem mais outra hipótese, que são 2 dias consecutivos ou não. Aqui, para se alistar como eleitor, eles são consecutivos ou não. Pode ser consecutivos ou não, mas são só 2, não são 3 dias, são só 2 para alistar como eleitor. No período o período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar referidas na letra C do artigo 65, Lei do Serviço Militar. Pelo período de tempo em que tiver de cumprir as exigências do serviço militar. É o tempo que for, né? Então, não tem determinado. É o tempo que for, é um mês, é 60, não tem como saber. É o tempo que exigir para cumprir as exigências do serviço militar. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo. Comparecer em juízo, tempo necessário. Pelo tempo que se fizer necessário, quando, na qualidade de representante de entidade sindical, estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar sua esposa ou companheira em até meia dúzia, até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica.
até 3 dias a cada 12 meses de trabalho em caso de realização de exames preventivos de câncer devidamente comprovada. O prazo a que se refere o inciso 2 será contado a partir da data de nascimento do filho. Então vamos de novo. Inciso 2. Inciso 3, na verdade, né? Que aqui que é nascimento de filho. Então vamos recapitular. 2 dias consecutivos para falecimento de cônjuge, ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada na sua carteira, viva sob sua dependência econômica. 3 dias consecutivos para casamento. 5 dias consecutivos para nascimento de filho, contado a partir do nascimento do filho. São 5, uma mão cheia, uma mãozinha de um filho. 5 dedos, 5 dias. 5 dias consecutivos. Um dia a cada 12 meses. Um dia a cada 12 meses para doação voluntária de sangue devidamente comprovada. É apenas um dia. 2 dias consecutivos ou não para o fim de se alistar como eleitor no período em que estiver cumprindo serviço militar, exigência de serviço militar obrigatório. Nos dias em que estiver comprovadamente realizando provas de exame vestibular para ingresso em estabelecimento de ensino superior. Não quantifica. Então, nos dias, é porque a pessoa não vai fazer só um, né? Antigamente não fazia só um vestibular. Podia fazer 3, podia fazer 4, podia ser sábado, podia ser domingo, segunda-feira. Então não vai dar prazo. Pelo tempo que se fizer necessário, quando tiver de comparecer a juízo, também não tem como saber. Se vai ser um dia, se vai ser 2 dias, pode ser que o juiz chame um dia, meio-dia, chame 3 dias, 4 dias, então não tem como saber. Então o que não tem como saber, não tem como colocar na lei. Pelo tempo que se fizer necessário, quando na qualidade de representante de entidade sindical estiver participando de reunião oficial de organismo internacional do qual o Brasil seja membro. Dispensa do horário de trabalho pelo tempo necessário. Ele também não pode, né? Ele pode se dispensar do horário de trabalho pelo tempo necessário para acompanhar a esposa ou companheira em até 6 consultas médicas ou exames complementares durante o período de gravidez. Por um dia por ano para acompanhar filho de até 6 anos em consulta médica. Um dia por ano. Um diazinho por ano para acompanhar o filho de até 6 anos em consulta médica. 3 dias a cada 12 meses de trabalho para a realização de exames preventivos de câncer devidamente provado. Mas é preventivo de câncer devidamente provado. O prazo a que se refere o 3, né, que é o nascimento da criança, será contado a partir do nascimento da criança. Beleza? Vamos retomar o férias, né? Aqui já tá, o 473 está ok. Vamos retomar férias. Deixa eu ver, férias, 129, né? Tá. Aí vem, né, continuando o rol. Não se considera também falta a ausência do empregado durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto. Lembrando que o 473 ele é o inciso 1 do 131. Isso aqui tudo não pode ser considerado, não será considerado falta ao serviço para os efeitos de férias. A ausência do empregado em todos os casos do 473, que acabamos de ver, e agora no inciso 2, durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados requisitos para a percepção do salário de maternidade custeado pela Previdência. Durante o licenciamento compulsório da empregada por motivo de maternidade ou aborto, observados requisitos para a percepção do salário de maternidade custeado pela Previdência. Por motivo de acidente do trabalho ou enfermidade atestada pelo INSS, excetuada a hipótese do artigo 133, inciso 4. Excetua-se da hipótese quando essa pessoa ela recebeu da Previdência Social, do INSS, prestações de acidentes de trabalho ou
auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. Então, infelizmente, vai ter que... Como ela recebeu do INSS salário, ela recebeu benefício de acidente de trabalho ou auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos, aí vai ter que dar uma analisada como que vai ser essas férias dela, né? Porque ela ficou afastada durante muito tempo. Pode ser que nem tenha férias, né? Não sei como é que vai ser isso, porque eu não vi um caso específico para analisar. Justificada pela empresa, entendendo-se como tal a que não tenha determinado desconto correspondente o desconto do salário correspondente, ou salário correspondente mesmo. Durante a suspensão preventiva para responder a inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando for impronunciado ou absolvido. Não são todos os casos. É durante a suspensão preventiva para responder inquérito administrativo ou de prisão preventiva quando ele for impronunciado ou absolvido. Impronunciado ou absolvido. E nos dias em que não tem havido serviço, salvo na hipótese do inciso 3 do artigo 133. A gente vai ver agora, então não precisa falar. O tempo de trabalho anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório será computado no período aquisitivo, desde que ele compareça ao estabelecimento dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva data. Eu fiz a anotação desse artigo aqui, porque ele é um pouquinho confuso. Segundo o artigo 132, estou vendo a anotação da apostila. Segundo o artigo 132, suspende o período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação do serviço militar obrigatório, desde que o empregado... Suspende-se o período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação do serviço militar obrigatório, desde que o empregado retorne ao emprego 90 dias seguintes à cessação do serviço militar. Apenas a prestação do serviço militar obrigatório dá ensejo à suspensão do período aquisitivo. O mesmo não ocorrendo nas hipóteses de voluntariado ou engajamento. Terminado o período de suspensão, reinicia-se a contagem do período aquisitivo, aproveitando o cálculo tempo anterior decorrido até o momento da suspensão. Então, suspende o período aquisitivo de férias durante o período correspondente à prestação do serviço militar obrigatório, desde que o empregado retorne ao emprego 90 dias seguintes à cessação do serviço militar obrigatório. Então, o tempo anterior à apresentação do empregado para serviço militar obrigatório, ele é computado, né? 6 meses de casa, já vai estar lá registrado, 6 meses. Será computado. Desde que ele compareça à empresa dentro de 90 dias da data em que se verificar a respectiva baixa, ou seja, do final do serviço militar obrigatório dele, né, que ele prestou. Agora vamos para as hipóteses em que a pessoa não tem direito a férias. Não tem jeito. Não tem direito a férias. No período, não terá direito a férias o empregado, que no período aquisitivo. É dentro de um ano, dentro de 12 meses. Vamos às hipóteses. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Deixar o emprego e não for readmitido dentro de 60 dias subsequentes à sua saída. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Permanecer em gozo de licença com percepção de salários por mais de 30 dias. Deixar de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial total do serviço da empresa. E tiver percebido da Previdência prestações de acidente de trabalho de auxílio-doença por mais de 6 meses, embora descontínuos. A interrupção da prestação de serviços deverá ser anotada na carteira de trabalho. Inicia-se o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo,
retornar ao serviço. Inicia-se o decurso de novo período aquisitivo quando o empregado, após o implemento de qualquer das condições previstas neste artigo, retornar ao serviço. Tá vendo? Nenhum aqui ele está trabalhando, ó. Não tinha percebido isso. Ele não está trabalhando. Ele deixou o emprego e não foi readmitido em 60 dias subsequentes à sua saída. Beleza, não está trabalhando. Permaneceu em gozo de licença com percepção do salário de mais de 30 dias, não está trabalhando, porque está de licença. Percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial total do serviço, não está trabalhando mais de 30 dias. Ficou 6 meses, embora descontínuo, acabou. Se implementou e está trabalhando, ele tem que começar um novo período aquisitivo dele, porque ele voltou a trabalhar. Não está mais sofrendo essas condições que foram reservadas pela lei. Para os fins do inciso 3, ele deixa de trabalhar com percepção do salário por mais de 30 dias em virtude de paralisação parcial total de serviços. A empresa ela comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim da paralisação total parcial de serviço da empresa e, igual prazo, comunicará nos mesmos termos ao sindicato representativo da categoria profissional, bem como afixará aviso nos respectivos locais de trabalho. Seção 2. Concessão e da época de férias. Concessão e época de férias. As férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Então, ele tem um período aquisitivo, que são de 12 meses, e tem um período concessivo, que deflui também no prazo de 12 meses. Então, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas em até aqui, ó. De um modo geral, as férias elas precisam ser concedidas de uma só vez. Agora, se o empregado concordar, as férias elas podem ser usufruídas em até 3 espaços de tempo, sendo que um deles não pode ser inferior a 14 dias corridos e os demais não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. Então, pode parcelar? Pode parcelar. O empregado tem que concordar. Só que um desses períodos das férias que vai ser concedido não pode ser menor do que 14 dias. Não pode ser inferior a 14 dias. Então, a lei reserva precisa de 14 dias. Os demais períodos eles não podem ser inferior a 5 dias cada um. Então, pode ser parcelada? Pode. Em 3 vezes. Um não pode ser menor do que 14 dias e os outros não podem ser menor do que 5 dias cada um. Então, você tem que rebolar na matemática para fazer a divisão certinha. Duas vezes de 15 dias, geralmente. Um não pode ser inferior a 14 dias e os demais não podem ser inferior a 5. Pode pensar que são 10, mas não são. São só 5. 14 e 5. 14 e 5. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Não pode. Não pode. A lei veda que dê férias a uma pessoa 2 dias antes de feriado. Ou é um feriado ou é um dia de repouso semanal remunerado. A concessão das férias será participada por escrito ao empregado com antecedência de no mínimo 30 dias. Dessa participação, o interessado dará recibo. O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira de trabalho para que nela seja anotada a respectiva concessão. A concessão das férias será igualmente notada no livro e nas fichas de registro dos empregados. Nos casos em que o empregado possua carteira de trabalho digital, a anotação será feita digitalmente. A época da concessão das férias será que melhor consulte aos interesses do empregador. Os membros de uma família que trabalharem no mesmo estabelecimento ou empresa terão direito a gozar as férias no mesmo período, se assim o desejarem.
se desejarem, e se isso não resultar prejuízo para o serviço. O empregado estudante menor de 18 anos terá direito a fazer coincidir suas férias com as férias escolares. Menor de 18 anos. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo de que trata o artigo 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Tem até uma súmula disso aqui. Vamos dar uma olhadinha. Súmula nova. Não sei se é uma súmula ou se é uma OJ, mas eu acho que é súmula. FGTS, multa, férias. Não. Será que é da SDI toda? Ah, na verdade não é uma súmula, não. Foi o STF que derrubou. O STF derrubou a regra que previa o pagamento das férias em dobro em caso de atraso. O STF entendeu que o TST violou o princípio da legalidade, mas depois a legislação já prevê outra sanção nesse caso. O plenário do STF derrubou por 7 votos a 3 uma súmula do TST que determinava o pagamento em dobro da remuneração das férias pagas em atraso. A súmula 450, tá vendo? A súmula 450 foi derrubada pelo STF. Vai cortar aqui, mas eu vou ler. É devido ao pagamento em dobro da remuneração das férias, incluído o terço, com base no artigo 137, quando ainda gozadas na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145 do mesmo diploma. O plenário do STF derrubou por 7 votos a 3 a súmula 450, que previa o pagamento em dobro também do terço constitucional. A punição deveria ser aplicada sempre que o empregador não respeitasse o prazo de 2 dias antes do início do pagamento, antes do início do descanso do empregado para pagar a remuneração de férias. Tal prazo consta no artigo 145. Para chegar à súmula publicada em 2014, o STF entendeu que, no caso de descumprimento do prazo para pagamento, deveria ser aplicado como punição a mesma sanção prevista para o empregador que desrespeitasse o prazo para a concessão das férias, que é de 12 meses a partir da aquisição do direito. Para o relator do tema, no STF, o ministro, ao publicar a súmula, o tribunal violou os princípios da legalidade e separação dos poderes e buscou aplicar a punição prevista para uma hipótese e uma situação diversa em que a legislação prevê outra sanção. A súmula 450. Tá, bora dar uma olhadinha rapidinho aqui nessa súmula de novo. Ela previu o que, meu Deus? Eu não entendi. Tá. É devido. Como é que ela está falando? É devido o pagamento em dobro da remuneração das férias, incluído o texto constitucional. Então, ele mandava pagar em dobro também o texto constitucional, com base no artigo 137, quando ainda gozava na época própria, o empregador tenha descumprido o prazo previsto no artigo 145. Beleza, então foi derrubada, não precisa entrar em detalhes, não. Foi derrubada. Vai ficar a noite toda vendo. Então, as férias serão concedidas por ato do empregador em um só período, nos períodos subsequentes à data que o empregador, aliás, que o empregado tiver adquirido o direito, desde que haja concordância do empregado, as férias poderão ser usufruídas até
3 períodos, sendo que um deles não poderá ser inferior a 14, os demais não podem ser inferior a 5 dias corridos cada um. É vedado o início das férias no período de 2 dias que antecede feriado ou dia de repouso semanal remunerado. Essa parte que já li e estava no 3,6. A época da concessão das férias será que melhor consultoria do empregador, também já. Sempre que as férias forem concedidas após o prazo do 134, o empregador pagará em dobro a respectiva remuneração. Na verdade, ele está falando assim, sempre que as férias forem pagas após o período aquisitivo, né? Aqui está falando o seguinte, ó, sempre que as férias forem concedidas após o período aquisitivo, o empregador ele vai pagar em dobro a remuneração. É porque ele não deu, tinha férias, ele não deu, ele deu fora do prazo, aí ele vai pagar em dobro. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, o empregado poderá ajuizar. Aqui, ele começou a trabalhar, ele tem direito a 1 ano de férias. Então ele vai ter 12 meses para gozar essas férias. Né? Tem 1 ano de empresa, então nesse 12 meses subsequente ele vai ter 12 meses. Em um desses 12 meses ele vai ter que usufruir. Só que o empregador não concedeu. Sempre que as férias forem concedidas, aliás, concedeu fora do prazo, né? Sempre que as férias forem concedidas fora, sempre que ou ele concedeu e ele vai ter que pagar em dobro, ou a pessoa precisa entrar na justiça e ele vai ter que pagar em dobro também. Então sempre que as férias forem concedidas após o período aquisitivo, o empregador ele tem que pagar em dobro a respectiva remuneração. Vencido o mencionado prazo, sem que o empregador tenha concedido as férias, venceu o prazo, sem que o empregador tenha, o empregado ele pode juizar uma reclamação pedindo a fixação por sentença da época de gozo das férias. A sentença vai culminar uma pena diária de 5% do salário mínimo da região devido ao empregado até que seja cumprida. A pena diária é 5% do salário mínimo. Cópia da decisão judicial transitada em julgado será remetida ao órgão do Ministério do Trabalho para fim de aplicação da multa de caráter administrativo. Beleza. Durante as férias, o empregado não pode prestar serviço a outro empregador, salvo se estiver obrigado a fazer em virtude de contrato de trabalho regularmente mantido com aquele. Seção 3, férias coletivas. Poderão ser concedidas férias coletivas a todos os empregados de uma empresa ou de determinados estabelecimentos ou setores da empresa. As férias poderão ser gozadas em até 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Aqui que é 10, ó, nas coletivas. Então, nas férias coletivas, as férias poderão ser gozadas até 2 períodos anuais, desde que nenhum deles seja inferior a 10 dias corridos. Para fins previstos neste artigo, o empregador comunicará ao órgão local do Ministério do Trabalho com antecedência mínima de 15 dias as datas de início e fim das férias, precisando quais os estabelecimentos ou setores abrangidos pela medida. Em igual prazo, o empregador enviará cópia da aludida comunicação aos sindicatos representativos da respectiva categoria profissional e providenciará a fixação de avisos locais de trabalho. Os empregados contratados há menos de 12 meses gozarão da oportunidade de férias proporcionais, iniciando-se então um novo período aquisitivo. Remuneração e abono de férias. O empregado perceberá, durante as férias, a remuneração que lhe for devida na data de sua concessão. Quando o salário for pago por hora com jornadas variáveis, apura-se a média do período aquisitivo, aplicando-se o valor do salário na data da concessão das férias. Quando o salário for pago por tarefa, toma-se por base a média da produção no período aquisitivo do direito a férias, aplicando-se o valor da remuneração da tarefa na data da concessão das férias. Quando o salário for pago por percentagem, comissão ou viagem, apura-se a média percebida pelo empregado nos 12 meses que precederem a concessão das férias.
A parte do salário paga em utilidade será computada de acordo com a anotação na carteira. Os adicionais por trabalho extraordinário noturno e salubro perigoso serão computados no salário que servirá de base ao cálculo da remuneração das férias. Se no momento das férias o empregado não estiver percebendo o mesmo adicional do período aquisitivo ou quando o valor deste não tiver sido uniforme, será computada a média duodecimal recebida naquele período após a atualização das importâncias pagas mediante incidência dos percentuais do reajustamento salarial superveniente. É facultado ao empregado converter 1/3 do período aquisitivo de férias a que tiver direito em abono pecuniário, no valor da remuneração que lhe será devida nos dias correspondentes. O abono de férias deverá ser requerido até 15, não são 30, são 15 dias antes do término do período aquisitivo. Antes do término do período aquisitivo. O abono de férias deverá ser requerido até 15 dias antes do término do período aquisitivo. Tratando-se de férias coletivas, a conversão a que se refere esse artigo deverá ser objeto de acordo coletivo entre o empregador e o sindicato representativo da respectiva categoria profissional e dependendo de requerimento individual a concessão do abono. O abono de férias de que trata o artigo anterior, bem como o concedido em virtude de cláusula do contrato de trabalho, do regulamento da empresa, de convenção a acordo coletivo, desde que não excedente de 20 dias o salário, não integrarão a remuneração do empregado para os efeitos da legislação do trabalho. O pagamento da remuneração das férias, se for o caso, o do abono referido no artigo 143, serão efetuados até 2 dias antes do início do respectivo período. O empregado dará quitação do pagamento com indicação do início e do termo das férias. O pagamento da remuneração das férias, se for o caso, o do abono, será efetuado até 2 dias antes do início do respectivo período.